Oi, sétimo ano, aqui é a professora Roberta, mais uma aula de ciências. Então, se você não pegou sua apostila, vai lá, pega a sua apostila, né? Pausa o vídeo e volta aqui, tá bom? Então, página 331, começamos o módulo 16, é o último módulo da nossa apostila 2 e vamos ver, né? O tema, ó, surgem os primeiros animais. Então, vamos começar a estudar os animais, certo? Agora, olha só, todos os grupos até agora estudados, então, os reinos das bactérias e cianobactérias, que é o reino Eubactéria, o reino Arqueobactéria, onde estão as arqueobactérias, o reino protista, que nós vimos as algas e os protozoários, e o reino dos fungos, né? Eles começaram a evoluir no ambiente aquático há milhões de anos. Dentro do grupo dos Eucária, além dos fungos, também começaram a evoluir nessa mesma época as plantas e os animais. Então, nesse módulo, nós vamos estudar os primeiros animais. E esses primeiros animais, eles surgiram nos oceanos, ok? Então, vamos lá. Ó. O reino animal na filogenia dos reinos. Então, a gente já viu, né, que fungo e animal, eles têm um ancestral em comum, que coloca eles, né, como mais aparentados entre si do que com os outros reinos. E uma das características que deveria, né, aparecer nesse ancestral é a presença de determinado açúcar. Esse açúcar, ele se chama quitina. E ele é encontrado, por exemplo, nas paredes das células dos fungos e no esqueleto externo, a famosa casquinha dos artrópodes, né? E os artrópodes a gente vai ver mais para frente, mas já antecipando um pouquinho, né? São os crustáceos, aracnídeos, insetos, tá? Grupos, esse daí a gente ainda vai estudar lá para frente, certo? E aí, ó, filogenia, vocês estão bem acostumados já com essa imagem. E finalmente a gente vai estudar o último grupo, o reino animal, certo? Aí, ó, por volta de 500 milhões de anos atrás, pelos registros fósseis, tá? Praticamente todos os grupos, e a gente fala em filos de animais, já viviam nos oceanos. Só mais tarde, alguns desses grupos foram ocupando aos poucos o ambiente terrestre. E a evolução dos filos de animais, que são eucariotos, multicelulares e heterótrofos, vai estar representada agora na filogenia a seguir. E são todos os grupos descritos abaixo que a gente vai estudar nesse ano, né? Com as nossas apostilas. Então, olha só. Primeiro grupo animal, né? Então, o primeiro filo animal, lembra lá do reino, filo, classe, ordem? Então, pegando todos os animais e separando eles por características que os aproximam, né? Nós formamos aí alguns filos, estão descritos aí em cima para vocês, tá? De ladinho, né? No desenho de vocês é da apostila. Então, ó, primeiro filo é o filo dos poríferos, que são as esponjas. Depois nós vamos estudar os quinidários, águas-vivas, corais, hidras. Seguindo, plateumintos, planárias, são vermes, tá? Nemátodos, também são vermes, mas são vermes cilíndricos. Outro grupo, moluscos. Isso aqui você já conhece, né? Nós temos aí caracóis, lesmas, mexilhões, lula, polvo. Olha o grupo seguinte, anelídeos, você também já conhece, minhocas, sanguessugas, poliquetos, finalmente os artrópodes, né, que a gente já citou ali. Então, temos os insetos, centopeias, crustáceos e aracnídeos. Depois, olha que bonitinha a estrela do mar, faz parte do filo dos equinodermos, tá bom? E, finalizando lá, o último grupo nessa nossa filogenia, nós temos os cordados. Mas o grupo dos cordados, o filo cordados, é um filo bem grande, né? E olha só os representantes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, nós vamos ficar bastante tempo, né, falando sobre os animais, já que é um reino enorme, né, com suas particularidades. O que você vai precisar relembrar
quando nós estudamos lá as características dos 6 reinos, né? Tá no último parágrafo dessa página aqui. A evolução dos filos de animais. Olha as características que todos os animais têm em comum. Então, grifa aí na sua apostila, tá? Eles são eucariotos, eles são multicelulares e eles são heterótrofos. Então, não importa qual animal você escolha falar, tá? Pode ser uma minhoca, uma estrela do mar ou uma esponja. Todos são eucariotos, todos são multicelulares e todos são heterótrofos. Nenhum animal produz o seu próprio alimento, ele precisa ingerir, tá bom? Eles não fazem fotossíntese, então eles precisam ingerir outro ser vivo. Além de ser eucarioto, lembra que as células têm núcleo e multicelular, porque são formados por muitas células, certo? Todos eles são visíveis a olho nu, tranquilamente, certo? Primeiro grupo animal, então, primeiro filo, olha só, poríferos. Poríferos, memoriza aí. Então, há evidências de que os primeiros animais que surgiram na Terra foram as esponjas. Então, quando perguntar lá, quem são os representantes do filo porífero? Representantes? Esponjas, tá bom? Então, vamos ver, ó. Há fósseis de esponjas de cerca de 760 milhões de anos atrás. Então, devem ter sido as primeiras mesmo, né? Muito antigo. São animais simples, exclusivamente aquáticos, tá bom? E a maioria marinhos. Então, quando a gente fala maioria marinho, é porque também tem espécies de água doce, certo? O marinho é água salgada. A maioria é marinha, ok? As esponjas vivem fixadas em um substrato, e esse substrato pode ser uma rocha, pode ser um tronco, pode ser outro animal, tá? Normalmente a gente tem assim, por exemplo, casco de tartaruga, pode ter uma esponjinha grudada ali, tá bom? O exoesqueleto de algum outro animal pode ter uma esponjinha ali também, tá bom? Olha uma foto. Bonita, né? Atrás, essa que está em destaque na frente, né, de cor rosada, mas lá para trás você percebe que tem mais, tá bom? Então, elas sempre estão fixas, mas lembra, são animais, tá? Elas não se movem, né? Elas não têm locomoção como outros animais, elas são fixas, né? Mas são animais, certo? E aí, olha só, as esponjas, também chamadas de poríferos, recebem esse nome por quê? Porque elas têm muitos poros. O que é poro? Orifício, né? Uma abertura por onde a água entra. Mas ela não tem uma abertura por onde a água entra, ela tem muitas aberturas por onde a água entra. O corpo é repleto de poros, certo? E é dessa água que a esponja vai obter o seu alimento, ou então o gás oxigênio para sua respiração. A água entra pelos poros e entra no corpo desse animal, certo? Circula dentro da esponja e depois essa água sai por uma abertura maior que está em cima, ok? Então, você observando essa imagem, lembra até um copo bem comprido, né? Um cálice. Então, em cima é uma abertura mesmo. Então, a água entra por todas as laterais, porque são poros, e sai por essa abertura maior. Só que no que a água passou pelo corpo dessa esponja, ela já pegou o oxigênio que ela precisava, ela capturou o alimento. Opa, peraí. Mas como assim? Como que a esponja se alimenta? Como assim pegando a água, né? Então, existem células no interior da esponja que capturam o alimento que está na água. Geralmente, esse alimento podem ser algas, pequenos animais do próprio plâncton, tá? Então, olha como que é dentro de uma esponja. Esses poros, tá vendo que tem um canalzinho verde? Tá vendo? Eu vou passar aqui com o mouse, ó. Isso daqui é um poro, ok? Por onde entrou a água pelo corpo dessa esponja. E tem várias dessas células. Tá vendo que elas têm um flagelo? Esse flagelo captura o alimento quando essa água passa. E a água sai pela abertura maior que tá lá em cima, certo? Essas células recebem um nome, você vai precisar memorizar. Se chama coanócito, tá? Como são muitos, né, dessas células, tem muitas espalhadas por toda a cavidade interna dessa esponja, então são coanócitos, certo? Mas o nome de uma única célula é coanócito. Em grego, coanócito quer dizer célula em forma de funil.
E é essa célula a responsável pela captura, com o flagelo, tá? Filtração e digestão desse alimento. Ela pega com o flagelo, manda para dentro também, que parece um funilzinho, manda para dentro lá, e dentro dessa célula é feita a digestão, certo? E aí os nutrientes vão passando para as células que estão do lado, nutrindo todo o corpo dessa esponja, ok? Você percebe também que está em destaque aí, né, uma estrutura chamada espícula, certo? E espícula é o que vai dar sustentação ao corpo dessa esponja. Vai formar um tipo de um esqueletinho, tá bom? E aí nós vamos ter vários tipos de esponja, tá? Tipos de esponja que eu vou mostrar no slide seguinte. Mas olha só, que curiosidade, né? De olho nos pedaços de esponja que podem gerar uma nova esponja. Como assim? Olha só. Sim, as esponjas possuem grande capacidade de regeneração, isto é, de reposição de parte do corpo que foi perdida ou foi lesada, né, cicatrizada. Porém, a regeneração também pode ser uma forma de reprodução. Como assim? Quando uma esponja sofre algum tipo de fragmentação, por exemplo, veio um peixe, né, e deu, né, quebrou em pedaços pequenos, esses pedaços, esses fragmentos que se formaram, né, podem originar uma nova esponja. Incrível, né? Esses seres vivos são simples, mas ao mesmo tempo, olha a capacidade, né, que eles têm de se regenerar. Ah, quebrou, não tem problema, todos os pedaços que se quebraram conseguem formar novas esponjas. É uma maneira de se reproduzir, de multiplicar aquela espécie, né? Então, deixa eu só voltar aqui na espícula, tá vendo? Que a espícula, ela fica em toda a estrutura, né, em volta da esponja, e essas espículas, elas vão formar o que a gente chama de esqueleto dessa esponja, tá? E aí, olha só, os vários tipos de esponja, então. Você já deve ter ouvido falar que esponjas eram usadas em banho, tá? Isso é verdade, mas não pode sair usando qualquer esponja para se ensaboar. As esponjas usadas para esse fim não possuem, tá, as chamadas espículas. Espícula, em latim, quer dizer farpa, ponta, que são estruturas minúsculas de sustentação, são feitas de sílica, a gente chama de esponjas de vidro ou de calcário, que as tornam mais duras e ásperas. E aí imagina, né, o que aconteceria com a sua pele se você fosse tentar tomar banho com essa esponja dura. Não dá nem para pensar, né? Então, as esponjas verdadeiras, como aqui está na imagem aí, tá? Que realmente são esponjas que há muito tempo atrás elas eram retiradas do mar, sim, para tomar banho, tá? Elas são formadas por uma rede de proteína denominada espongina, que as torna macias e por isso ainda são usadas para o banho em vários países. A coleta dessas esponjas para esse fim tem causado decréscimos expressivos em suas populações, podendo até levar a extinções locais. Atualmente, as esponjas, tá, que você usa aí para tomar banho são feitas de material sintético ou até mesmo de origem vegetal, se de repente você usa uma esponja chamada bucha, tá? Que é uma planta que cresce e você utiliza os pedaços dela, né? E elas evitam esse problema ambiental de causar extinção, mas ainda tem quem use as esponjas que são animais para tomar banho, tá bom? Antigamente era mais comum, hoje em dia está bem mais restrito, né? Com a preocupação de preservar essa espécie, né? Não tem necessidade de tomar banho com esse animal. Você pode usar essas de material sintético que a gente compra facilmente, ok? Aí, olha só, nós chegamos na nossa primeira atividade com 2 exercícios para você completar, né? Então, olha só, quais são as características de uma esponja que a classificam no reino animal? Lembra dos critérios para ser um animal? Quais que a esponja tem? Coloca aí, tá bom? E olha a perguntinha 2. Cite uma novidade evolutiva que aparece no grupo das esponjas. Então, quando a gente fala em novidade evolutiva, é uma característica que não aparecia nos grupos estudados até agora, certo? Nós estamos no primeiro grupo do reino animal. Procura aí uma característica que só elas têm, tá? E que todos os outros grupos estudados até agora não têm.
né, todos os outros reinos. Nós temos aí os fungos, as bactérias, arqueobacterias, todos eles que já foram estudados. O que essas esponjas têm agora que nenhum dos outros tem? Essa característica a gente chama de novidade evolutiva, ok? Bom, saímos do primeiro grupo, né, do primeiro filo animal, chegamos no segundo, chegamos no grupo dos quinidários. E aí, olha só, em uma época próxima, da qual apareceram as esponjas, também surgiu outro grupo de animais que ainda vive no mar. Alguns deles nadam, como as que a gente conhece aí como águas-vivas. Outros, como os corais, que fazem parte desse grupo, vivem fixos em rochas, troncos ou mesmo no fundo do mar. Tá? Só que também tem outros representantes de quinidários. Tem as anêmonas, tá bom? Que permanecem a maior parte do tempo fixas e que podem se deslocar lentamente rastejando. Olha só, aqui a gente tem uma imagem de uma água viva, tá bom? Nós temos na imagem B uma anêmona, tá? Ela está sendo mostrada aí internamente para a gente observar algumas estruturas, certo? E na imagem C, a gente tem um coral, ok? E aí, olha só, a água-viva, a anêmona e o coral, todos eles têm uma estrutura corporal semelhante, né? Eles fazem parte aí de um mesmo grupo. Repara que todos eles têm boca, certo? Todos eles têm boca, coisa que não tinha na esponja, né? Agora esse animal tem uma boca. E aí, o que ele come? O que ele come vai parar dentro de uma estrutura chamada cavidade digestiva, certo? Não chega a ser um estômago como o nosso, mas é um lugar realmente que tem digestão, tem liberação de substâncias que vão digerir o alimento que está ali dentro. É uma cavidade digestiva, sim, certo? E olha, tem tentáculos em volta da boca. Tentáculos para quê? Para capturar o alimento e levar para a boca, certo? Beleza? Esse grupo de animais apresenta uma célula especializada na defesa e captura do alimento, o quinidócito. Então, memorize isso daí, grifa na sua apostila, tá? Quinidócito significa, olha, em grego, célula urticante. Essa célula, né, quinidócito, é tão importante para esse grupo animal que o nome da célula foi utilizado para denominar o grupo. Quem são eles? Quinidários. Olha o prefixo. A célula se chama quinidócito e o nome do grupo quinidários. Por quê? Porque todos os representantes têm essa célula. Opa, uma célula urticante. Olha essa célula aí, tá? Perceba que ela tem uma estrutura pontiaguda e ela tem dentro um chicote. Nossa, esse chicote ele também pode ser lançado e está mostrando ali uma descarga de substância tóxica. É isso mesmo, olha. Os quinidócitos, eles ficam geralmente na camada mais externa do corpo e normalmente os tentáculos têm muito quinidócito, tá bom? E não é à toa, tá? Para que serve essa célula? Olha só, são muitas que ela tem, tá? Em todo tentáculo, em todos os tentáculos tem muitas dessas células. Quando um pequeno animal, que pode ser um animal do zooplâncton ou uma larva de peixe, se aproxima ou até encosta nos tentáculos, pode ser de uma anêmona, tá? Pode ser de uma água-viva, pode ser de qualquer um dos representantes. Esse quinidócito dispara uma espécie de chicote que perfura o seu corpo e solta uma substância urticante que o paralisa. Então, essa célula, ela é uma célula para captura de alimento, porque essa substância que é liberada, né, no animal que encostou ali, vai paralisar ele. E ela vai, com o tentáculo, levar esse alimento até a boca e lá vai fazer a digestão, certo? Agora, dessa forma, a anêmona, então, pode segurá-lo com os tentáculos e levá-lo para a boca, onde ele vai ser digerido, ok? E aí acontece, né, de algumas pessoas na praia terem acidentes com esses seres vivos, né, com as águas vivas principalmente, mas é por pura defesa, né, do animal. Ele não tinha intenção de
queimar entre aspas, né? Porque é uma substância irritativa na sua pele, né? Vai causar uma reação alérgica na sua pele. Mas é uma coisa que você encostou nela sem querer. E é reação normal desse animal liberar esse chicote, tá bom? Não pense que ele tentou te atacar, não. Ele apenas fez uma coisa que está programada. Encostou, esse chicote é liberado, ok? E essa substância realmente, ela perfura a sua pele, né? Esse chicotinho perfura a sua pele e libera essa substância e causa uma dor, né? Porque vai causar uma reação alérgica na sua pele, tá? Os quinidários, eles foram os primeiros animais a apresentar uma cavidade digestiva, né? Ou seja, um órgão no qual ocorre a digestão dos alimentos. Por isso, alguns outros livros, tá? De repente você vai procurar aí, eles também são chamados de selenterados. Então, encontrou a palavra selenterado, é a mesma coisa que falar de quinidários, tá bom? Que em grego quer dizer cavidade na forma de intestino, certo? É o mesmo grupo animal. Agora, uma característica curiosa é o fato de que esses animais não têm ânus. Não tem. Aí você fica pensando, né? E aí? Ele come? Ele tem boca? Certo? Então, o que não foi aproveitado sai pela boca mesmo. A única abertura que ele tem. E aí, quando eu estava falando com vocês sobre os acidentes, né, na praia, esse é o animal mais conhecido das praias. E esse é o animal que mais causa acidente, tá? E aí é a caravela portuguesa. Linda, com seus inúmeros tentáculos, com as células, né, que vão causar essa irritação. Só que, olha, que curiosidade, não é um animal que tem aí, é uma colônia. Interessante, esse animal é bem curioso, tá? Existe uma colônia com cara de indivíduo e perigosa. A caravela portuguesa, apesar de ter o aspecto de um único indivíduo, é uma colônia, tá, de organismos que juntos formam a caravela. Cada indivíduo da colônia desempenha uma função. Existe uma estrutura cheia de ar que permite que a caravela flutue ao sabor das marés. Esses animais possuem quinidócitos poderosos, principalmente nos tentáculos, e acidentalmente podem provocar ferimentos semelhantes a queimaduras fortes na pele de banhistas e surfistas, ok? Olha só, essa que está na imagem aí, ela bonita, né? Azul, e nós temos de várias cores, tá bom? Tem de cor rosada, avermelhada, esverdeada, elas são lindas, né? Por isso que a gente até recomenda, né? Viu um desses daí na praia, não mexe, tá? Porque mesmo depois que ele tá ali, né, parecendo que tá morto, ou está mesmo morto, ele ainda pode causar queimaduras, tá bom? Ele causa essa irritação. E olha só, o flutuador, tá vendo essa parte azul, né, que é toda cheia de ar, ela tem cerca de 15 centímetros. É grande, né? Mas olha o tamanho dos tentáculos, 10 centímetros. Então, imagina que são vários e vários e vários tentáculos, né? Facinho enroscar em alguém, você tá nadando, e aí encontram, né, com ela no mar, ela flutuando e os tentáculos por baixo acabam pegando no seu braço, na sua perna, acabam te machucando. Mas lembra, é o acaso, né? Elas não estão te atacando. É um mecanismo de defesa delas, né? E de alimentação delas mesmo. Mas elas não querem você. Fique tranquilo, tá bom? E também temos, olha, os corais, ok? Essa imagem colorida, né? Com vários outros animais juntos, né? Nós temos vários peixes aí. Tem uma água-viva flutuando ali, né? Na superfície, né? Dessa água. E embaixo os corais coloridos. Então, eles são quinidários, sim, tá bom? Os corais são imensas colônias de quinidários que vivem fixos e que fabricam o esqueleto calcário, formando recifes, atóis e até pequenas ilhas. Ocorrem praticamente em toda a costa brasileira, principalmente no norte e no nordeste. Os corais são ecossistemas ricos em nutrientes e biodiversidade, mas muito frágeis e sensíveis à poluição das águas. Rapidamente morrem em contato direto com essa poluição e a ação direta do ser humano, tá? Então, por isso que quando tem as viagens, né, de mergulho,
são bem restritas, né? Você faz com muitas recomendações, que é para realmente causar o menor impacto possível, devido a essa fragilidade deles, né? E aí, olha só na legendinha. Na imagem A, nós temos a vista de um recife de coral, certo? Na imagem B, que está ampliando, né, um coralzinho, nós temos o esqueleto de calcário. Essa imagem é no arquipélago de Abrolhos, na Bahia, certo? E os recifes possuem uma variedade imensa de corais que vivem associados a várias espécies de outros organismos marinhos. Isso motivou a criação de um parque nacional marinho na região. Olha a observação agora. Nas costas da Austrália, encontra-se a maior barreira de recifes de corais do mundo. Se chama a Grande Barreira de Recifes, que atinge mais de 2.000 quilômetros de extensão. Vale a pena pesquisar sobre ela, hein? E aí, olha só, atividade de número 2, tá? Você, de novo, vai relacionar agora as novidades evolutivas, só que agora dos quinidários em relação aos poríferos. O que quinidário tem que porífero não apresentou, ok? E aí, você vai continuar, tá bom? Respondendo aí aos testes que estão na página 336. Vai fazer a tarefa de casa da página 337 e tem uma atividade complementar na página 338 que eu gostaria que vocês fizessem, porque ela vai ajudar muito para estudar para a prova, tá bom? A atividade complementar é uma tabela onde você compara, tá? Porífero e quinidário quanto a obtenção de alimento, habitat, hábito de vida, o nome da célula exclusiva de cada um desses dois grupos e a novidade evolutiva. Então, é uma tabelinha que resume o conteúdo para você. E na hora da prova, ó, facilita bastante, tá bom? Vou ficando por aqui. Realizem essas atividades e na nossa aula online eu faço a correção, ok? Até mais, pessoal!